Quando a gente olha para a Bíblia judaica, a gente costuma se perguntar, será que isso aconteceu mesmo? Principalmente quanto aos nossos personagens bíblicos. Será que eles foram reais? Será que parte daquilo é literal e parte é alegórico? Ou pior, será que tudo isso é uma grande parábola para Deus nos ensinar coisas boas, mas na prática Moisés nunca existiu? Ou talvez na prática Abraão nunca existiu? Ou pelo menos da forma que a gente conhece? Mega curiosidade e grandes evidências que eu vou trazer aqui para você nesse vídeo. Então, se você gosta de assuntos assim, aproveita para curtir esse vídeo. Você que é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal e simbora. Vamos estudar esse assunto magno que existe no judaísmo. Bom, galera, a Torá, ela é um livro de história. Mas eu quero te fazer uma pergunta que talvez você jamais tenha ouvido falar no judaísmo. Como se fala história em hebraico? Eu já te ajudo com a resposta. Não existe. Uma das únicas palavras que não existe do hebraico é a palavra história. A não ser no hebraico moderno, que pegaram do inglês history, história, não conta. Como se fala história em hebraico? Não existe. Então, tem uma segunda pergunta. Quando eu quero dizer que eu estou contando uma história, como eu falo em hebraico? Bom, se é um conto, uma parábola, eu falo sipur. Se eu quero dizer que é um fato, eu chamo de consumado, ação, maaseh. Olha que coisa estranha. Maaseh she'ayah, ação que aconteceu. Ou seja, não tem a palavra. Cadê a palavra história? Quando a gente vai fazer o kiddush com suco de uva, sexta-feira à noite, sábado de dia, a gente vai enaltecer o nome de Hashem no Shabat, com a mão direita embaixo, e a gente faz a bênção. E aí, depois de eu falar o que Deus fez nos 6 dias e descansou no 7º, eu falo Zecher Li'Yetziat Mitzrayim, para nos lembrarmos da saída do Egito. Aí você pergunta, peraí, por que eu não falo em mérito da história que aconteceu na saída do Egito? Eu falo em mérito da lembrança do que aconteceu na saída do Egito. E aqui eu quero já te trazer uma grande revelação do judaísmo. História, normalmente ela é escrita por alguém que permaneceu mais tempo. Na guerra, a história é contada por quem venceu. Numa revolução, a história é contada por quem revolucionou. Numa ditadura, a história é contada pelo ditador. No judaísmo, além da história ser um fato consumado, história em hebraico significa lembrança. Porque não é apenas que eu conto algo que eu li num livro. Eu lembro do que aconteceu. Eu lembro do que o meu pai me falou, e que o pai do meu pai me falou, e que o pai do meu pai com Moisés falou. E aí você poderia dizer, Rabino, mas todos os povos falam isso, todas as religiões falam isso. Existe uma diferença única. O povo de Israel foi o único povo que tem a coragem, inclusive, de dizer que, por volta de 5 milhões de pessoas no deserto do Sinai, viu a Torá, a Bíblia, sendo dada. O povo de Israel é o único povo que recebeu em forma de profecia, ouviu com seus ouvidos e viram as letras, como está escrito, Ve'am ra'et kolot. O povo viu as letras dos 2 primeiros dos 10 mandamentos. Nenhum outro povo nem sequer teve audácia, porque além de ser uma criação humana, a pessoa certamente tem pudor de falar, poxa, eu vou inventar uma coisa que nunca aconteceu. O povo de Israel, ele lembra da Torá que recebeu. O povo de Israel tem no seu DNA a história de Abraão, Isaac e Jacó. O povo de Israel, até hoje, quando vai ser estudado o DNA, principalmente por um exame de saliva que você pega o cromossomo, e aí no homem fica mais completo porque é XY, né? E a mulher é XX, então você não pega o lado Y. Quando você pega um exame de saliva, principalmente no homem, que é XY, que dá para ver homens e mulheres antigos, você vê, por exemplo, que um sacerdote, o código do DNA dele é diferente. Deus me livre, pessoal, não estou dizendo melhor que alguém, pior que alguém, nada disso. Mas significa que ele tem um histórico que só os sacerdotes do povo judeu têm. Os levitas têm um código. Ou seja, historicamente, cravado no DNA, cravado na história, cravado na literatura,
mas principalmente cravado na lembrança, é que a história do povo judeu se faz real. Logo, quando a gente fala de Abraão, não é uma coisa que alguém me contou, é uma lembrança vívida que eu tenho de um fato consumado, de uma ação, como eu disse para vocês, que é utilizado hoje em dia no hebraico judaico, a gente fala Maaseh she'aya, uma ação que aconteceu, porque aquilo foi feito em forma de ação. Fora isso, se a gente pegar arqueologicamente, historicamente falando, nós temos a história de Abraão. Se a gente pega, por exemplo, os Abrahâmines, pessoas que seguiam Abraão e foram para a Índia, e até hoje não podem ser cremados na Índia, não são jogados muitas vezes no rio Gange, corpo inteiro. Muitos deixam o cabelo crescer porque pegam costumes do Nazireu ou Sansão, casam apenas entre eles como judeus. E você pega outras pessoas que hoje em dia vivem em montanhas do Paquistão, que eles seguem várias leis orais do judaísmo. E quando você fala, de onde você seguiu isso? Tem um livro, você tem alguma coisa? Não. O meu pai viveu, ele me conta o que ele viu. E não só ele viu, ser a percepção só de uma pessoa, o que ele viu junto com todo o povo de Israel. Então, não só que é literal o que a Torá nos conta, mas é nos mínimos detalhes. Perceba que quando se encontra uma Bíblia antiga, 1000 anos, 2000 anos, 2500 anos, por volta disso que existe, que tinha no Líbano um tempo atrás, o Maimônides chegou a ver com seus próprios olhos essa Torá, ela é a mesma Torá que se usa hoje em dia. Não existe versão número 2, não existe edição agora com mais frases na Torá. A nossa Torá foi, é e será sempre a mesma, com o mesmo número de frases, palavras e letras. Porque Deus é, foi e será. A história é uma lembrança, um fato consumado, uma história vívida, que passa de pai para filho. E, obviamente, que teve que ter uma pessoa originária, teve que ter esse pai. E esse pai, Avraham Avinu, o nosso pai, não o pai celestial, o pai humano, que através dele começou toda a jornada do povo de Israel. Inclusive, se olharmos historicamente, a gente vai ver que os locais que a Torá fala em detalhes, muitos foram descobertos hoje em dia. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, onde existe o Mar Morto. A Torá fala que esse lugar foi uma cidade virada de cabeça para baixo e que foi destruída com fogo e sal. Hoje em dia, o Mar Morto se destaca. Ele não é parecido com nenhum mar. Ele é 10 vezes mais salgado do que qualquer mar do mundo. Ele é o local mais baixo do planeta Terra. Ele não tem vida, diferente de todos os outros mares, cheio de bactérias. O Mar Morto é destacado em tudo. Não existe nada igual para você dizer, então também existe um Sodoma e Gomorra ali aqui. Não existe. E aí, quando você cava na área do Mar Morto atual, você vê que a terra é toda queimada. E aí começam-se as teorias. Talvez queimaram a terra inteira de pedaço em pedaço, talvez um meteoro caiu aqui, talvez um incêndio com enxofre, com uma reação química improvável, quase impossível. Poxa, tem que ter mais fé. Tem que ter mais fé para acreditar no nada. Tem que ter mais fé para ficar o tempo todo acreditando nas chances de 1 em 1 bilhão, 1 em 1 trilhão, 1 em 1 quadrilhão. É mais fácil acreditar no que faz sentido. Deus criou o céu e a terra, dividiu o mundo geograficamente, falou aqui Sodoma e Gomorra, e é. Você pega Hebron, Deus fala da caverna, em hebraico chamada Me'arat HaMarpelá, a caverna das duplas, dos casais, Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Rivka, Yaakov, Jacó e também Léa. Raquel foi a única que ficou fora. Ela foi enterrada separada. E aí, passam milhares de anos e a gente encontra a cidade de Hebron. A gente encontra as montanhas e as passagens, igual a Torá escrita e oral fala. E aí, em seguida, não só isso, a gente encontra a caverna. A gente encontra a caverna com nomes. Não nomes de 4.000 anos, mas de pessoas que foram vivendo na terra de Israel a cada 500, a cada 1.000, e iam mantendo, esse é o local que aqui estiveram e aqui estão os patriarcas. Inclusive tem história de 1700 e pouquinho para 1800, onde judeus desceram no túmulo. E tem uma história maravilhosa de um cabalista da família Azulay marroquino que desceu e conta como foi encontrar, literalmente, a alma sagrada de Abraão e Sara. Então, a Torá, ele é totalmente literal. Existe apenas uma passagem
que existe depois do Pentateuco e que tem possibilidade de ser uma parábola, que é a história de Jó. Existem 3 opiniões. A primeira opinião que ele foi Abraão, ele era Abraão, antes dos 75 anos dele, antes dele falar com Deus, antes de ele desenvolver o contato com Deus. Segunda opinião, ele era uma pessoa desconhecida, de fato Jó, ou em hebraico Iov. Terceira opinião, ele foi uma espécie de um midrash, um estudo lúdico para ensinar muitas coisas para a gente. Ah, por quê? Porque nesse caso a Torá não fala da onde ele veio, quem são pai e a mãe, não dá detalhes. E toda a Torá é falado. Esse é o Eframita, filho de tal, da tribo de tal, que veio da redondeza tal, que era da época tal, tudo. Então, nos dá a possibilidade de ser assim. A Torá, ela é literal, ela é fato consumado, ela é história verdadeira, ela é a nossa lembrança do ontem, do hoje e do eterno amanhã, com a vinda de Mashiach, para todo o final dos tempos. Pessoal, aproveito para pedir para você que gostou, matou muito da sua curiosidade sobre o tema, curte esse vídeo, você que é novo por aqui, se inscreve no canal, e você que gosta de fazer pergunta de Torá, gosta de saber mais, gosta de realmente se inundar de sabedoria, entra aqui no link embaixo, que é do nosso grupo de WhatsApp, Juntos Vai Torá. Grupo exclusivo, material judaico todo dia, e além disso, você recebe respostas minhas toda semana sobre todas as suas perguntas. Vai Torá, tudo de bom e até a próxima!